Olá, pessoal, aqui é o Marcelo Madureira, bem-vindos ao nosso podcast Longe Se Vai. O Longe Se Vai, que vocês sabem, é o podcast dedicado a conversar sobre o futuro. Trazemos convidados das mais variadas áreas e hoje a nossa entrevistada é a jornalista Dora Kramer. Bom, eu sou fã de carteirinha da Dora Kramer. A Dora Kramer é uma jornalista consagrada, colunista da Veja, comentarista de política na rádio Band News, né, FM, na JB FM também. Aliás, ela militou muitos anos no Jornal do Brasil porque ela teve a ousadia de substituir o Carlos Castelo Branco, talvez um dos maiores colunistas de política desse Brasil. E ela não só substituiu a altura, como me cativou desde então. Também foi colunista de jornais como o Estadão, né, o Estado de São Paulo, o Dia aqui no Rio de Janeiro. Ela é escritora, publica livros, o Resumo da História, O Poder do Avesso, além de ter sido também coautora do livro Passando a Limpo, a trajetória de um farsante, um best-seller de 1993. Quem não leu, leia. Né? Foi sobre o governo Collor ainda. Foi, você chama de coautor porque o outro autor era o Pedro Collor. Depois é. E ele contava a história e eu coloquei a história dele, que ele queria contar a história do irmão, da família, e eu coloquei a história de maneira legível. Mas você é uma jornalista que você tem um estilo. Você tem um estilo literário. Eu gosto muito do português que você escreve e fala. Isso foi a coisa primeiro que me cativou. Assim. E eu adoro quando falam isso. A primeira coisa, acho que o único elogio, eu não sou muito seduzida por elogios. Não que eu não gosto, eu gosto de todos. Mas a avaliação, não vou chamar de elogio, mas a avaliação que me toca, me envaidece, me tudo, fala. A minha alma é essa. Não, você domina. Quando alguém me diz... Eu acho que é porque o que eu valorizo é isso, Marcelo. Você me diz, mas aí eu te vi na televisão, eu te vi no rádio. Tá bom, ótimo, muito obrigada, eu dou o maior valor. Mas a referência a essa questão que, para mim, é muito importante, porque é o que eu valorizo nos outros também, na escrita dos outros. Não só escrita, a língua portuguesa, né, a última flor do lácio, inculta e bela, eu vejo assim, é uma palheta assim, de cores. É uma língua muito rica. E são poucas as pessoas que sabem utilizar todas as possibilidades. Que agridem essa língua. Bom, não vamos, aliás, falar do governantes agredindo o idioma português de maneira... eu vou chamar genericamente de autoridade. Se jactando disso. Achando que é o máximo. No governo Lula, era para a gente dar nome às coisas, era muito difícil para mim. Eu lembro que eu sempre tive uma posição muito crítica, sabe? Eu fui repórter em São Paulo no início da minha carreira. Anos 70, portanto, cobri... sim, as greves do ABC, Vila Euclides. As greves do ABC, o surgimento Vila do Lula. Euclides, Então, isso é anos 80, 78. A greve 78, 79 e tal. Então, eu tinha uma posição crítica e, entre essas críticas, falava da questão da linguagem. Você precisa ver, isso era interpretado, era visto, era dito a mim, como se eu estivesse externando um preconceito. Quando apenas dizia, não se pode jactar, acho que você colocou aí bem, quer dizer, além de agredir o idioma, que é a coisa primeira que a gente tem, pelo menos por isso que eu gosto tanto, que eu valorizo, aí agredir de maneira proposital, porque há pessoas que não têm oportunidade e falam uma linguagem que não é a linguagem, digamos assim, culta ou a linguagem correta, porque elas vivem num meio, ou enfim... E não tem as oportunidades principalmente de ler. E ali nem sou agressão, porque faz parte da realidade da pessoa, não vejo como agressão. Agora, pessoas que tiveram toda a oportunidade de se melhorar, e eu vou citar aqui um político que eu admirava muito, Leonel Brizola. Falava bem. O Leonel Brizola, pobre, de Maré Desci, ele nasceu num lugar que era um distrito de Carazinho, não era nem Carazinho, no Rio Grande do Sul. Era um distrito. Eu fui lá uma vez.
E o Brizola, muito pobre, o pai ladrão de cavalo, a mãe não vem ao caso, e ele foi criado por um pastor. E o que ele fez? Estudou. Estudar. Sabe? É a forma de redenção do ser humano. Pois qualquer um. E vem cá, e você, qual é a tua formação, assim? Você... Jornalismo. Essa vocação, como você descobriu? Não fui eu que descobri, eu queria ser diplomata. Primeiro bailarina. Sim. Aí depois, meus pais acharam que eu estava muito exibida, tal, tiraram do balé. O que não resolveu nada, porque eu continuei exibida. Aí depois eu queria ser diplomata. Aí, Marcelo, eu sou uma pessoa intuitiva, mas eu não gosto de estudar. Eu gosto de ler muito desde pequena. Essa é a minha formação na linguagem, é leitura. Mas estudar não gosto, não. Aí fiz Aliança Francesa um tempão. Aí eu vi que não bastava, ia ter que estudar pra caramba para ser diplomata. Falei, acho que eu não quero. E eu escrevia redações, eu fiz clássico, né? E eu escrevia redações que eu tinha uma professora de português e literatura que adorava as minhas redações. Você estudava em São Paulo ou Rio? Em São Paulo. Eu estava em São Paulo nessa época. Porque a minha mãe casou com um paulista, tal, uma hora eu sou aqui do Rio. E aí a gente foi para São Paulo. E essa professora, Gladys, acabei de lembrar o nome. E ela pegava minhas redações, lia na sala e distribuía para as meninas, que levavam para as mães. A minha mãe era gerente de uma loja de decoração, que várias dessas mães eram clientes, e as redações assim foram parar na mão da minha mãe. Você tem que fazer jornalismo, certo? Eu disse, sério? Sério? Aí eu não passei na USP, porque eu tirei 0 de matemática. Na múltipla escolha, eu não sei como eu consegui. É uma façanha. Mas também, falar em se jactar, acertei todas de português e literatura, todas. Gabaritou. Gabaritei. Aí a minha mãe pegou o carro, parou em frente a Casper Libero, ali na Avenida Paulista, e disse, vai se inscrever que vai virar jornalista. Foi assim. Que bom. Mas como é que você chegou no jornalismo político? Porque era a única vaga que tinha no JB. Eu trabalhava em São Paulo. Na sucursal? Não. Trabalhava na Folha, no Estadão, cobrindo meio ambiente, cidade. Imagina, meio ambiente. Isso dos anos 70. Chamava ecologia, a gente chamava de ecologia, ninguém dava o menor valor. Mas eu gostava justamente porque não tinha ninguém fazendo, então achava legal. Mas aí eu queria voltar para o Rio, sempre quis. Aí comecei a namorar um carioca, que aliás é pai dos meus filhos e tudo. Viria a ser pai dos meus filhos. Aí 2 motivos. Todo jornalista queria trabalhar no Jornal do Brasil. Que era realmente um clássico. Um clássico. E eu também aí comecei, já queria voltar para São Paulo, para o Rio. Namorando um carioca, pronto. Aí surgiu uma vaga no JB. Aonde? Na política. Falei, gente, mas eu não sei nada, não sei fazer. Eu gostava de militar na política. Aí apareceu essa vaga na política, lá vim eu. Tá? Foi assim. Por isso, porque era a vaga que tinha. Aí você fez uma carreira meteórica lá, porque você chegou, então, e você... 84. Você não. veio a substituir o Carlos Castelo Branco. Não é meteórica, não, senhor. Não, o substituto do Castelinho mesmo, escolhido por ele, chama-se Marcelo Pontes. Escolhido por ele. Eu substituí o Marcelo, que o Marcelo ficou pouco tempo, então ficou para a história. E eu gosto de corrigir, que eu substituí o cara. Aí parece que Castelinho me escolheu. Não, Castelinho escolheu o Marcelo. Eu entrei em 84 na editoria de política do Jornal do Brasil. Em 87 eu fui para Brasília para cobrir como repórter a convite do Ricardo Noblat, que era o chefe da sucursal, para cobrir a Constituinte, por causa de umas matérias, e também fui porque tinha acabado o governo Brizola, Moreira Franco eleito. Falei, cara, se eu quero fazer política, eu vou ficar nesse Rio de Janeiro, não tem cabimento, tem que ir para Brasília. Fui para Brasília. E eu fui assumir, para encurtar a história, quando é que eu assumi essa coluna, que aí é a coisa que eu realmente gostei mais de fazer, é verdade, 95. Porque hoje, no jornalismo, a gente percebe, no mundo contemporâneo, que as pessoas não se informam mais por jornal, sequer por televisão. As pessoas se informam mesmo por Twitter. Né? É quase em tempo real. O que segura, o que fideliza hoje o público são justamente os colunistas, os
cronistas, os articulistas, né, as pessoas que escrevem opinião. Isso, por exemplo, onde vai a Dora Kramer, vai o Marcelo Madureira atrás, como fiel leitor, não importa. É isso que acontece. Eu acho que essa que é a grande diferença, porque hoje você busca nos jornais, nas plataformas de comunicação, justamente a opinião e a opinião das pessoas que você... Não que você necessariamente precisa ter sintonia, não, mas pessoas que você vê que tem uma opinião densa, articulada, construída, né? Tem uma formulação política. Tem várias pessoas que eu não concordo e que eu gosto de ler justamente por isso que você está falando. E, aliás, é fundamental. Jamais a gente querer viver numa sociedade que todo mundo pensa igual, imagina que horror. Agora, é ruim você viver num lugar onde... O que se contrapõe é uma coisa fraca, sem substância, é oportunista, vil. Eu acho realmente bom. Com maus argumentos, né? E eu acho, eu concordo muito com você com essa coisa da informação, porque eu vejo por mim, eu pego a minha leitora. Eu vou, obviamente, até por dever de ofício, tenho que ler 4 jornais por dia e tal. Eu vou... na análise, porque o noticiário eu tenho ou na TV ou tive na internet. Eu, particularmente, na verdade, eu até leio as matérias inteiras, que até para poder escrever depois eu tenho mas aí é necessidade profissional, não é nem de informação, para fazer sinapses, né? Que chama. Eu fico lendo tudo nas entrelinhas e tal. Com isso, também tenho contato com a queda do nível da escrita de matérias. É pavoroso. Se você observa, em grandes jornais se cometem erros que, na minha época, davam demissão mole. Não é pelo conteúdo, não, pela forma. Pela forma. Não, eu fico me lembrando do meu querido finado... Evandro Carlos. Lembrei do Evandro. Evandro daí piruetas na tumba. Sabe o que eu lembrei? Ia render muita texto circulado com as canetas. Eu já peguei a época dos terminais já de computador, né, que vinha assim, ECA. Evandro Carlos de Andrade. Ai. Você já sabia daquele tempo, você escrevia um parágrafo, você imaginava como é que o pessoal vai ler, como é que o Evandro vai ler, ou você gravava um take, o que o Boni vai ver esse take. Você já sabia isso. Hoje parece que virou commodity, né? Jornalista, e manda qualquer uma. Eu não sei como porque como eu não trabalho em redação não tem copydesk. Controle de qualidade, eu não sei mais como é que é isso. Eu sei que às vezes a gente se depara... Claro que há erros, coisas que escapam. Eu cometo, tanto que eu tenho gente para ler. Sempre, né? Tem uma pessoa na redação que lê e tal. Mas você vê que não é que é vício de linguagem, então... Essas coisas que agora estão na moda, gíria, palavrões. Olha, posso parecer meio antiga, obsoleta falando essas coisas, mas eu acho que uma gíria e um palavrão, ele contraria exatamente o que a gente estava falando sobre a excelência do idioma. Vem entre aspas a transcrição de uma fala, porque às vezes... Você está transcrevendo o que alguém falou. Eu gosto da reticência. Todo mundo sabe qual é o palavrão, ninguém sabe. Você pode ou então você pode fazer um eufemismo também, usar umas figuras de linguagem. É verdade, tem razão. Enfim, mas fica mais fácil para esse pessoal fazer transcrição literal. Fora que é mais gostoso escrever. Você pega uma coisa chula, é muito gostoso. Eu adoro. Eu lembro que uma vez o Sérgio Mota... falou, eu acho que era aquele, quem não sei o que ele falou, que tem aquilo preto, imitando... Aí falou uma coisa dessa, que eu não sei nem repetir. Aí, era mais ou menos do que o Collor falou do Aquilo Roxo, ele falava, acho que era o FH que tinha. Aí eu, claro, tinha coluna diária, então era maravilha, tudo é assunto. Eu adorei, a coisa que eu mais me diverti, me deu mais prazer, foi falar 5.000 caracteres sem repetir a expressão. Oh, que maravilha! Não é gostoso? Esse aqui é o desafio, para quando você escreve coluna, assim, eu quando escrevo Agamenon lá,
eu sempre tenho essa... Como é que eu vou escrever? Eu detesto escrever palavrão também, mas como é que eu vou fazer? Não pode. Não, mas eu não quero, eu não gosto. Tá. Por isso que eu inventei o pavilhão retofunicular. Isso não existe, mas ele é um substantivo criado, mas ele de per si, ele se explica. Né? E não é chulo, nem nada, chega a ser engraçado. E no humor, às vezes, eu tenho coisa de humor que às vezes tem, Sim. E eu consigo rir mesmo tendo palavrão. É na palheta de cores, quando você usa aquela cor ali quando cabe. Mas... Cabe. Agora, na política, na economia, nesses outros assuntos, eu não sei. Eu não gosto de ver... Não, mas você tem estilo. Eu acho que a questão é isso. Você criar um estilo que é seu. Você vê aquele texto, esse texto aqui é da Dora Kramer, esse texto aqui é da fulana, esse aqui é do Cicrano. Isso eu acho legal. Isso eu acho... Eu gosto também. É uma porque coisa dá prazer de ler. Porque a informação, na essência, você realmente já tem. A análise é importante, como é que a pessoa vê aquilo e a forma com que ela consegue. Mas sabe uma coisa que eu estou achando, já que você gosta de falar de futuro, Marcelo, o que está acontecendo? A banalização da análise. Hoje, as crianças saem da escola do jornalismo, não tiraram o velcro das fraldas e querem ser analistas e colunistas. Todo mundo quer ser. E às vezes são. Isso dá espaço. Aí você olha determinadas análises que são simplesmente repetições do noticiário, quer dizer, é uma enganação para o leitor. E é uma coisa que desqualifica, banaliza, isso eu acho que está acontecendo muito e, pelo jeitão, é uma tendência. Você não acha que, hoje em dia, pelo que eu observo, existe uma vaidade, uma competição entre os jornalistas, que é uma coisa assim... Tem jornalista que quer aparecer mais que a notícia. Para mim, eu não sei se o leitor... Ou se a gente... Mas antigamente não era assim, ninguém sabia da vida do Castelinho. Pouquíssimas pessoas, que ele perdeu um filho, que aquilo ali foi um problema. Só depois, na biografia, quando o Mark escreveu a biografia maravilhosa. Exatamente, você de vários jornalistas. Tudo bem, mas vamos admitir que o mundo mudou, para não falarem que a gente está os dois velhos aí falando. Tá bom, o mundo mudou. Agora, por que precisa? Tem determinadas coisas que precisam ser preservadas, a excelência das coisas. A própria figura daquele cara, daquele analista, daquele colunista, se banaliza ao ponto, porque também hoje todo mundo com esse negócio de Facebook, Twitter, todo mundo acha que é... Não, todo mundo é analista. Na verdade, não é em tese. De fato, cada pessoa que tem uma conta de Twitter, um canal de YouTube e tal, ela vira, de certa forma, um repórter, um analista, cada um dá sua opinião. Eu acho que é isso que mudou, é isso que a gente vai chegar um pouco mais na frente. Eu só queria perguntar antes uma coisa que eu fico curioso, que é verdade. Por que tem tanta jornalista mulher, jornalista de política mulher e de qualidade do Brasil? Elas superam os homens. Não. É por causa da fofoca? Não. Ixi, agora ele foi fundo. Olha só, Marcelo Madureira, o mundo, lamento informar, mundo, universo, é assim. Apesar das disposições em contrário, por aí é formado de homens e mulheres. A gente que tem mais coisa por aí. Mas eu, para simplificar, assim... É homem ou mulher. Então, amigo, é porque a gente não estava no mercado de trabalho. Então, não tem essa história de onde é que essas mulheres estavam. Ora, naquela situação de antigamente, em que a gente não trabalhava, em que era o homem que prevalecia. No momento em que a gente entra no mercado de trabalho, se for pegar na ponta do lápis, todo mundo me faz essa pergunta. Mas por que tanta mulher? Eu falei, vamos aqui na ponta do lápis. As mulheres são mais perspicazes. Nada, tem tanta mulher quanto homem. Mas tem mais mulher colunista. Não, pega lá. Eu gosto mais das analistas femininas. Você gosta Eu gosto mais. Porque eu acho que elas são mais perspicazes. Diferente. E se eu tiver que elencar assim, os 10 melhores analistas políticos do Brasil... Tem mulheres. A maior parte é mulher. Eu disparado. Conheço gente de política e tal, que até concorda com você. Agora, me diz assim, mas por que tanta mulher? Porque não havia nenhuma. Tinha uma hora que não tinha nenhuma, era uma ou outra, né? Na redação. Aí depois a gente foi entrando no mercado de trabalho. Por que tanta engenheira? Pelo mesmo motivo. Se você for andar em outras áreas, você vai ter a mesma coisa.
Então, eu, por exemplo, não gosto dessa coisa de mulherice. Sempre me chamaram para fazer programas de... Vamos reunir não vejo por aí. Essa coisa de feminismo, entre aspas. Não, essa mulherice. Não, as mulheres discutindo... Vamos fazer só as mulheres discutindo política. Eu falei, eu não vou pelo seguinte... Quando chamam um homem, tem um programa... vamos falar logo o nome das coisas, vai. O Jô Soares, me chamaram para fazer aquele Meninas do Jô. Eu falei, engraçado, para chamar o Ricardo Noblat e o Clóvis Rossi, chama sozinho. A gente reúne e ainda chama de menina de fulano de tal. Eu não sou menina de fulano de tal. E dentro dessa entrada das mulheres, como é que você vê o futuro do jornalismo? Você que... Bom, eu também, a gente viveu o jornalismo de impresso, e eu sei que discorda isso um pouco. Eu vejo que o jornalismo impresso está condenado, quer dizer, não, entendeu? O papel, você diz. Isso, o papel. Tem o impresso no digital. Eu vejo assim, eu não consigo ver muito longe, Marcelo, não sou assim visionária, sabe? Nessas coisas. Mas eu, analisando o presente, num futuro próximo, a tendência é, obviamente, você ter o impresso. Eu não acho que ele acabe, eu acho que ele vai cada vez mais ficar nisso que você falou, se direcionar para a análise, para o diferente, para o aprofundamento. É o que acontece no mundo, né? Mas acho que precisa ter um refinamento, né, dessa coisa. E o impresso, eu acho que hoje os veículos, você vê, tem veículo, revista, a época, se eu não me engano, é só digital, não é? Ela acabou em papel, parece. Não sei, eu ia acabar. Sei lá, tem uma tendência, a própria Veja é cada vez mais aumentar o espaço digital. Então, eu acho que é o que temos de vislumbre é essa migração para o digital. E não dá para fazer uma previsão com muito distanciamento, dada a velocidade que o mundo entra, as novas tecnologias, são coisas que a gente... Mas, por exemplo, essa adaptação eu percebi no teu caso. Eu só te lia, depois eu comecei a te escutar. E eu acho que você desempenha super bem no rádio, como poderia também fazer Eu não adoro, eu gosto do negócio de escrever. Eu gosto das suas análises do rádio. Eu acho que você... Mas é curtinho, sim, eu gosto de falar muito. Sim, mas cada plataforma tem as suas características. Então, é isso. Hoje a gente tem que, entendeu? Passar uma roupa, chulear, cozinhar. Antigamente era só especialista, eu faço aqui uma muqueca, pronto. Né? Não existe mais. Não, agora é um lava, passa, chuleia. Corta, barba, cabelo e bigode. Exatamente. Tem que fazer de Essa tudo. é outra mudança. E não adianta, se não quiser, ficar fora do mercado. Não vou porque não sei o que é mais-valia, amigo. Não tem mais-valia, que o mundo é outro. Não, a relação capital-trabalho mudou radicalmente. Voltando aqui para a política, existe futuro para o Brasil? Menino, não é o país do futuro? Não, mas o Stefan Zweig se matou. Ele escreveu o Brasil, o país do futuro, e depois se matou. Bastante referido no passado, né? Atualmente, e a esquerda e a direita, tá? Essa referência, essa agenda regressiva, com determinadas discussões, com um jeito muito velho de ver as coisas. Mas eu vejo, claro que vejo, como vejo futuro para o mundo, pelo amor de Deus, claro. Não, eu acho futuro haverá. Mas de que forma você vê o futuro, entendeu? O futuro existirá, mas a gente pode ver de uma maneira mais rosa, de uma maneira mais cinza, de uma maneira... Eu sempre vejo de uma maneira mais legal, até porque é mais fácil, né? Então, é o seguinte, eu acho que nós perdemos uma oportunidade, nós, país, perdemos uma oportunidade de realmente avançar em 2002, quando daquele governo, Fernando Henrique, que promoveu vários avanços, não fomos capazes de eleger, de perceber que aquele negócio do PT era passo atrás. Não obstante, em vários setores a gente avançou. Ainda assim, poderíamos ter avançado mais. Eu acho que demos vários passos atrás, principalmente nessa questão das relações completamente incivilizadas, né? Porque você começa lá atrás, num tom absolutamente radicalizado e raivoso, que é aceito porque vem da esquerda, porque é operário, porque aí todo mundo culpado, com as consciências e tal, vamos aceitar. Só
que aí vem um cara do outro lado, entendeu? Que aí ninguém aceita, mas é fruto daquele, nasce daquilo, falando no mesmo tom, as mesmas barbaridades. O machismo do Bolsonaro está o Lula é uma pessoa machista, um homem extremamente machista. Dava declarações loucas, mas aceitas, tá ok. Então, isso imprimiu um ambiente, mas que eu acho que, sabe, tem jeito. Hoje está todo mundo discutindo que esse ambiente é ruim, que esse ambiente é tóxico, não é legal? Eu acho que é bom. Né? Sempre. Há 10 anos atrás era muito bem aceito. Mas quem fala isso também é chamado de isentão. Que é outro. Ótimo. Tem o isso. extremo de centro também. Você ter ali uma posição moderada é uma coisa ruim porque você é isentão. Tá bom, com esses rótulos, sabe? Você que conviveu com tanta gente, assim, isso eu queria te perguntar, quais foram dos personagens da política, assim, quais foram os que te marcaram mais? Assim, positivamente e negativamente. Mas assim, quem que você lembra de Chofre? Eu sei. Você conheceu, mas assim, quem você... esse realmente era uma figura extraordinária. Leonel Brizola, já falei. Leonel Brizola, fiz de tudo para escrever a biografia desse homem. E a gente se dava bem, se falava. E por que não saiu? Eu vou te contar. Ele falava assim, adoro o jeito que você escreve. Ele falava para mim, mas eu não concordo com nada. Eu falei, governador, então empatamos. Eu também adoro o senhor em cima do palanque, mas não sou louca de votar, né? Então, assim, era assim. O Brizola era brilhante. Mas eu não concordava com nada. Nada, mas depois Aí, eu pedia para ele e tal, e uma vez ele finalmente concordou. Ele falou, vamos deixar passar a eleição de 2002, aí você vem aqui era no apartamento dele ali na Atlântica. Eu morava em Brasília ainda. E a gente conversa, vai, tá. Aí passou a eleição, lá fui eu, ele falou, tá legal, pode escrever. Eu vou deixar, tudo certo, você vai fazer. E aí, lá no apartamento dele, ele falou, vem cá que eu vou te mostrar que tem um quarto com os guardados. Os guardados e gente trabalhando lá nesse tal desse quarto. Acho que era o arquivo pessoal dele. E assim, aí voltamos para a sala, uma senhora lá bem velhinha já que servia ele, veio servir petiscos e conversando. E aí ele disse, bem, então vai ser assim. Vão ser 2 volumes e o primeiro é sobre a minha vida e o outro é sobre a política. Eu disse, governador, o senhor não entendeu. Quem vai escrever o livro sou eu. Ele disse, está vendo? Não tem livro nenhum. Não dá para fazer nada porque tu és autoritária. E assim acabou a biografia. Acabou o projeto do livro. Eu sou autoritária. Extremamente autoritária. Não dá para fazer. Sensacional. E eu contei essa história quando ele morreu pouco depois, né? Perdemos a... Leonel Brizola me marcou muito. E tem, para o bem ou para o mal, pessoas marcantes, né? O Zé Serra é uma pessoa marcante, Fernando Henrique é uma pessoa marcante, Antônio Carlos Magalhães é uma pessoa marcante, o Lula é uma pessoa marcante, vários... Doutor Ulisses. Ulisses eu convivi, quase não convivi. Ele é marcante historicamente para mim, mas eu não convivi. Não, eu queria da sua experiência pessoal. Eu não convivi com Ulisses, eu não convivi com Tancredo. Naquela época eu não estava em Brasília, eu estava aqui no Rio. Né? Então, esse início do PT eu pego muito em São Paulo, depois o Brizola no governo dele aqui no Rio, e depois Antônio Carlos, essa gente em Brasília, né? Fernando Henrique, passei. O Fernando Collor, uma figura marcante. Extravagante. Nossa, mas heterodoxa? Tem muito, Como é que a gente poderia defini-lo, Fernando Collor? Não sei dizer. Ele é muito doido, né? Aquele olho dele é muito doido, meu Deus do céu. O Paulo Maluf é uma pessoa marcante. Mário Covas. Mário Covas foi uma convivência, um exemplo de um político. Conheci Mário Covas, prefeito de São Paulo, eu repórter. Não sei se do Estadão ou da Folha, repórter que eu chamo repórter de rua, nós que ficamos na porta, fazendo porta. Então, era eu. E aí, eu vi uma reunião do Mário Covas, vou lembrar uma coisa, dizendo não para as pessoas. Reunião com moradores, reivindicando, e ele dizendo não, isto eu posso, isto eu não posso. Primeira vez que eu tinha visto aquilo. Ditadura, porque ele foi nomeado, né?
Então, Mário Covas, o espetáculo, mas tem tanta gente. Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, muito bem lembrado, conheci bem o Luiz Eduardo. Conheci bem o Luiz Eduardo, de um valor... mas olha... O próprio Serjão. Sérgio Mota. Por exemplo, no PT, que todo mundo que fica nessa coisa em volta do Lula... Conheci personagens que poderiam ter levado aquele partido, hoje poderia, entendeu? Poderia ter se enfiado na confusão que se enfiou, mas pelo menos hoje teria gente, massa, para levar o partido a poder seguir adiante, que não pode. Um deles morreu, Marcelo Deda. Marcelo Deda, que veio ex-governador de Sergipe. Excelente. O próprio Jacques Wagner, que hoje é senador. Muita gente você tem no PT, marcante, bacana, de boa... índole, bom propósito. De boa elaboração. O político, para mim, o que eu gosto, é aquele cara que elabora, claro, né? Porque me dá material. Mas isso é que determina o que é o estadista, né? O estadista é justamente aquele cara que consegue formular a política e adiante. Daqui a 50, 100 anos, ele vê a questão do Estado... Fernando Henrique, muito marcante. Bom, eu fiquei eletrizada no dia que eu conheci o Bill Clinton. Isso também é uma figura. Apresentada pelo Fernando Henrique. Ele falou que eu era malvada. Não, mas aí que eu gostei mesmo, porque é um gato, né? Que aí ele deu uma piscadinha e falou pra mim, se você não é boazinha com ele... Esse é um programa patrocinado pela Mag, Mongeral, a Egon Group. É uma empresa que aposta no futuro e que tem uma ferramenta para você estimar quanto dinheiro precisa para viver mais com qualidade de vida. É só clicar aqui no Mag Invest, tudo junto, maginvest.com.br/simulador. Desses anos todos de coberturas, análise, qual foi o momento que você achou assim histórico, mais decisivo, que você viveu, que você teve a oportunidade de reportar, de analisar, que você, olha, estamos vivendo história aqui? Sem dúvida alguma, Constituinte. A Constituinte, todo o processo. Todo o processo. Acompanhei, não todo, porque eu só cheguei em Brasília em 87, né? Final de 87, já tinha um ano. Mas eu acho, principalmente, na época eu não tinha noção não, Marcelo. Mas hoje, em perspectiva, quando eu olho, eu já fiz essa análise, já fiz essa pergunta para mim, qual foi... Eu vi vários momentos, não vi todos, mas eu vi vários. Vi o governo Sarney, eu vi... Diretas não estava aqui em Brasília. Bom, mas estava na vida, né, de jornalista, na vida de bailarina. Eu vi o Collor de perto, eu vi o impeachment, eu escrevi um livro sobre a vida deles, com o irmão dele, Pedro. Mas eu acho que no conjunto da obra, da importância, e olhando para o que aconteceu, a Constituinte de acompanhar diariamente, de manhã, até literalmente de madrugada, porque saímos... Você não quer escrever um livro sobre isso, não? Porque hoje o resultado da Constituinte de 88, da Constituição de 88 e do processo da Assembleia Nacional Constituinte, que reconstruiu a democracia no Brasil, hoje o que a gente vive hoje, eu acho que é muito resultado dessa Constituinte de 88. E eu acho que o que falta justamente é alguém que faça esse relato o mais pormenorizado possível de como foram feitas as alianças, de como foi construída essa Constituição. Eu tenho uma certa preguiça, porque tem que recuperar, claro que eu não lembro, né? Você bota uma equipe. Até porque vendi meu apartamento em Brasília, estava cheio de material de Constituinte, papel. Não, mas sabe o que eu acho? Assim, o que falta no nosso país hoje, talvez, principalmente na questão do futuro, é uma falta, talvez, de propósito. E eu acho que isso é um pouco o resultado de toda a política de construção da Constituição de 88, onde você barganhou-se muito, você criou uma coisa muito detalhada, um instrumento, e não criou uma ideia de um propósito de nação. Mas eu não sei se isso se criaria pela Constituinte, são duas coisas, que eu vou falar separadamente. Não sei se se criaria pela letra da Constituição, eu acho que isso é uma questão de inspiração, tá? E isso vem de liderança, por isso que eu acho que aquele governo, o Fernando Henrique, ao lutar contra, ao conseguir derrubar a inflação, fez um grande propósito, né? E não soube continuar, perdeu-se ao
ao fazer a reeleição. Ali, Fernando Henrique, na minha opinião, talvez por vaidade, perdeu a majestade. E Serjão dizendo que tinha, porque precisava do poder para fazer as coisas, sempre tem uma desculpa. Quanto à recuperação do que foi a elaboração da Constituição, sem ser na forma de relatório, você me deu uma ideia. Morro de preguiça, mas acho que é uma coisa que falta, Marcelo. Acho que você falou uma coisa, quer dizer, como é que foi aquela construção e vis-à-vis o que é hoje, as consequências dela, porque há coisas boas também. Sim, mas eu fico pensando, a minha grande comparação é bobagem, né? Mas é a Constituição Americana, os Founding Fathers, a coisa do Cara, uma Constituição Americana é uma obra muito bem acabada. E assim, foi um acaso que reuniu aqueles homens, aqueles pensadores daquele momento, que conseguiram projetar, não deu do que deu, né? O que é os Estados Unidos, a potência que é. Mas uma sociedade completamente diferente. Sim. A gente saindo de uma ditadura, concorda que aquilo foi porque a gente queria inventar a democracia ali na caneta, né? Então, muita coisa, esse detalhismo todo, resulta disso. Agora, eu me lembro que, não sei se foi 10 anos ou 15 de Constituição, eu fui conversar com o Célio Borja, Sim. sabe? Que mora aqui no Rio. Sim, foi do Supremo Tribunal Federal. Na Bulhões de Carvalho, foi presidente da Câmara. É um dos grandes próceres da República. E eu pensando que ele ia, eu fui com a disposição de tirar do Célio Borja a crítica à Constituição. E ele me disse, do ponto de vista dos direitos individuais, é uma das melhores, se não a melhor do mundo. É mesmo? Célio Borja me disse isso, e aí eu fui olhar. Quer dizer, isso que eu te digo, tem coisas também ali que o fato da gente estar precisando, estar com a ditadura nos calcanhares ainda. E o Célio Borja é uma cabeça liberal. Opa! Eu me recuso a chamar direita e esquerda em pleno eu século também XXI. não Eu acho uma gosto bobagem. disso. Ele mesmo liberal, já é uma forçação de barra. Mas, enfim, ele é um grande pensador liberal, como era também o Melchior, que ninguém lembra mais. Melchior, Zé Guilherme Melchior. Não, as pessoas não sabem quem é, até porque morreu jovem. E era estigmatizado, né? E era um grande pensador, dito de direita, mas liberal, enfim. E você? Você pretende trabalhar até quando? Eu? Não sei, menino. Eu pensei, Marcelo, que eu já estava... Não consigo ver você no Oscar. Não querendo mais trabalhar muito, porque eu já trabalhei muito. Eu não tinha noção. Quando eu olho para trás, o que eu fiz nos últimos 20 anos, que é coluna diária, 4 entradas de rádio por dia, ou seja, 5 deadlines. Na sexta-feira, 6, porque eu tinha que fazer pescoção, o famoso sábado pescoção. E domingo. Aí depois eu acabei com sábado e tal, não sei o quê. Então, eu dei uma diminuída para caramba. Aí, eu recomecei com esse negócio de online e tal, a trabalhar um pouco mais. E estou gostando. Eu fiquei um período achando que, para mim, chegava. Mas acho que não chega. O que eu acho que me preocupa em todas as atividades hoje, inclusive a nossa, de comunicação, é que uma coisa que mudou realmente no mundo é essa coisa... Havia um ciclo, né, que você... se formava, começava a trabalhar e casava, tinha filhos, aí se aposentava e pronto, e depois ia assim sucessivamente, né? Nossos pais, nossos avós, né? Isso acabou. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes e ganho muito menos. E hoje eu sou um cara muito mais preocupado, por exemplo, como é que vai ser o meu futuro daqui, sei lá, 20, 30 anos, porque evidentemente o nosso horizonte de vida alongou. Você faz poupança, essas coisas? Eu guardo um dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Em determinado momento, comecei a trabalhar muito e eu, como você, ganho muito menos do que eu já ganhei. Todos nós. Mas eu fiz o seguinte, eu botei o dinheiro em imóvel e vendi imóvel, não sei o quê, entendeu? E não tem, assim, muita coisa, mas... Tá ali, não sei até quanto tempo dá.
Eu também. Então, eu vou trabalhar, você perguntou até quando? Até quando der. Mas você também não acha que, por exemplo, o ócio, a coisa, ela também deteriora um pouco você? Eu vejo das pessoas que param de trabalhar e, de repente, amigos meus, e eu vejo que eles se deterioram rapidamente. Não, Marcelo, quando eu digo até quando der, sabe o que quer dizer isso? É quando não der que eu tiver gaga ou qualquer coisa assim, porque enquanto tiver falando, escrevendo e alguém disposto a escutar e a ler, eu vou trabalhar. Por isso que eu te digo até quando der. Isso até quando der melhor dizendo, até quando eu conseguir. E tiver palco para mim. E como nós, enquanto tiver palco, enquanto tiver plateia... Enquanto para nós tem uma grande facilidade, né? A gente vive no Brasil. No Brasil, o que eu estou dizendo, a pessoa física no Brasil sofre muito, mas a pessoa jurídica, como nós, né? Você, jornalista, eu sei lá que eu sou, mas enfim, assunto não falta. Não, assunto não falta. A política brasileira é um vaudeville, na verdade. É um vaudeville, total. E que não acaba nunca, não, né? Não. Né? E realmente tem momentos que são muito engraçados, muito engraçados. O problema, Dora, é que a gente não acaba um artigo, a gente não termina um quadro, a gente não acaba um filme, uma peça de teatro. Na verdade, a gente se livra dele. Meu Deus, que maravilha de definição! É assim que eu escrevo. Daqui não vai mais, chega. É assim por que isso eu você precisa de um deadline. A gente precisa de um deadline. Eu me livro da minha coluna. Você acha que pintando o teto da Capela Sistina lá... será? Não, claro que o Papa ficava lá embaixo. Uai, não vai acabar? Era o editor dele. Olha aqui, está na hora do deadline. Vai começar a missa. Vai começar a missa. Entendeu? E lá está... realmente. O Michelangelo pintando lá com o cara aqui embaixo, vai começar a missa. Então, chega, acabou, daqui não vai. E é assim que a gente faz. Se livra. Espetáculo, é assim que eu faço as coisas. Eu me livro. A sensação que dá, depois que acaba, ponto final, me livro. Mas todo artista é assim. E você é uma artista. É assim, então, tá. Bem-vindo ao clube. Essa foi a Dora Kramer, minha querida convidada aqui do Longe Se Vai. Sempre lembrando que temos um patrocínio da MAG, Mongeral Aegon Group, uma empresa que aposta no futuro e que tem uma ferramenta para você estimar quanto dinheiro você precisa para viver mais com qualidade de vida, né? Quanto você precisa fazer da sua poupança. Então, você clica no nosso simulador, que está lá na internet. Você vai lá no site maginvest, maginvest.com.br/simulador e vê lá, faz lá a sua estimativa. Dora, super obrigado. Você quer os microfones? Eu adoro isso. Só vai dizer que eu adorei. Eu só espero não ter falado muita bobagem, mas como eu acabei de dizer que eu adoro uma bobagem... Mas falar bobagem é importantíssimo. Obrigado, até a próxima. Esse programa, temos aqui o nosso Anderson Santos, da técnica e no acabamento. Temos aqui o Rodrigo nas câmeras, temos a coordenação do Nando Chagas, a produção da Letícia e também a coordenação geral da Esther Jablonski. Esse foi Marcelo Madureira. Até o próximo Longe Se Vai. Um beijo, tchau.